Olá, tudo bem? Hoje vamos ter mais um vídeo da combinação dos arcanos maiores e menores, uma combinação objetiva e bem didática. E antes de prosseguir, eu vou pedir a sua colaboração dando um like, ipando o vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando, para dessa forma divulgar o vídeo para muitas pessoas e você me ajudar a divulgar o canal. Hoje vamos fazer sobre a justiça e os arcanos menores. De forma geral, a carta da justiça significa ajustes, significa karma, a pessoa colhe o que ela plantou, injustiças separadas, justiça que é feita, equilíbrio e ajustes. A justiça com as de paus significa o início de um ciclo equilibrado, o início de um ciclo ético, o início de um ciclo empolgante e tudo seguindo a verdade, a razão e um maior equilíbrio. A justiça com o 2 de paus significa a necessidade de equilibrar, de pensar uma decisão. Então, ela reforça esse sentido de neutralidade e esse sentido de falta de ação do 2 de paus, até porque para agir precisa estar justo e correto. A justiça com 3 de paus fala sobre a necessidade de se equilibrar diante de ansiedades por acontecimentos que estão batendo à sua porta, que é o significado do 3 de paus. O 4 de paus, que significa a franqueza, a comemoração por algo que deu certo, porque está leve, pode ser ela mesma. Então, a justiça, ela reforça esse sentido de que essa comemoração deve-se ao fato de que você está colhendo o que você plantou. É o fruto do seu merecimento, essa alegria, essa comemoração, essa franqueza. O 5 de paus fala sobre disputas e competições. A justiça reforça esse sentido, mas é uma disputa limpa, uma disputa ética, sem puxada de tapete, sem trapaças. Então, a justiça ela reforça esse significado de disputa e competição do 5 de paus, mas de uma forma justa, correta, sem trapaças. A justiça com 6 de paus tem um significado excelente, pode significar vitória em assuntos judiciais, em demandas. Significa também que você está colhendo uma vitória fruto do seu merecimento, então um bom karma, esse significado da justiça com 6 de paus. A justiça com 7 de paus fala sobre a manutenção de algo que você foi vitorioso no passado e agora você com ética, com equilíbrio, conseguir equilibrar essa situação que você foi merecedor, essa vitória que você obteve no passado. A justiça com 8 de paus fala sobre o 8 de paus, eu acho que é importante eu falar o significado. Ele fala sobre a fluidez, sobre agilidade, sobre desbloqueios energéticos. Então a justiça aqui, ela vem para fazer os cortes e ajustes necessários. Você fez os cortes e ajustes necessários que agora vão desbloquear os seus caminhos. A justiça com 9 de paus fala sobre a necessidade de equilibrar uma decisão para que você não fique resistente com medo de um recomeço, de abrir uma nova porta, já que aqui o 9 de paus fala sobre essa resistência. Então, a necessidade de pesar o pró e o contra para sair dessa resistência do 9 de paus. A justiça com 10 de paus fala da necessidade de cortar o que está sobrecarregando, o que está fazendo com que você ganhe só migalhas. Pode significar também, já que uma das alternativas de significados do 10 de paus é um dinheiro que a pessoa suou e que ela lutou muito por ele, agora chega, pode ser o recebimento desse dinheiro, porque você está colhendo isso, já que a justiça é a carta do karma, como também o recebimento na justiça de dinheiro que você esperou por ele há muito tempo. A justiça com o valete de paus fala sobre, primeiramente, o valete de paus fala sobre tanto o início empolgante, mais fogo de palha,
como também uma notícia que causa empolgação. Juntamente com a justiça vem trazer mais equilíbrio a essa atitude impulsiva do valete de paus e a necessidade então de equilibrar, de ser mais centrada e racional numa atitude impulsiva. Então, a justiça com valete de paus faz com que essa atitude que seria fogo de palha seja uma atitude mais bem pensada. A justiça com o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus ele remete a mudanças, a viagens, a passeios, remete também a impulsos. A justiça com o cavaleiro de paus fala tanto sobre uma viagem fruto do seu merecimento, a justiça com o cavaleiro de paus, como também uma atitude que você tem que sim ir com empolgação e entrar de cabeça, mas de uma forma equilibrada, já que a justiça aqui ela equilibra esse impulso. A dama de paus fala sobre uma pessoa que tem a cabeça erguida, honrada, uma pessoa que tem iniciativa, aberta a oportunidades. Então a justiça, ela meio que aumenta as qualidades da dama de paus, além de ser uma pessoa equilibrada, além de ser uma pessoa ética e justa, é também uma pessoa calorosa, uma pessoa honrada, digna e que se abre a oportunidades. Da mesma forma, o rei de paus, além de todas essas qualidades do rei de paus, que significa alguém, né, que tem amor próprio, que tem dignidade, alguém que é confiável, alguém que é caloroso, que é leal e de bom coração, é também uma pessoa justa e ética. Então, essa combinação significa todas essas qualidades reunidas, além também da abertura para oportunidades de uma forma justa, ética e equilibrada. Agora vamos iniciar os arcanos de ouros, com os arcanos menores de ouros. A justiça com as de ouros fala sobre a pessoa que ela está plantando a semente. Primeiramente eu vou falar do significado do as de ouros. O as de ouros é a semente que se planta para você colher lá na frente a abundância, a prosperidade. O as de ouros também é a realização de desejos que a pessoa julgava que fossem impossíveis, ou então a chegada de alguém na sua vida, naquele momento que sai o as de ouros, que te ajuda a plantar a semente para a prosperidade, te indica para alguém, te abre as portas. Então a justiça com o as de ouros significa o bom karma. A pessoa, ela está com a ajuda de uma outra pessoa, que já que o as de ouro significa pessoas as de ouros, com a ajuda de alguém, ela consegue plantar essa semente, e tudo isso porque ela merece, porque ela está numa fase de bom karma. Pode significar também o início de um ciclo próspero, justo e equilibrado. O 2 de ouros, ele fala sobre a flexibilidade, a comunicação. Então, a justiça com o 2 de ouros, o 2 de ouros ele meio que quebra um pouco essa rigidez da justiça. Então, sim, você vai fazer essa análise fria, racional, mas de uma forma mais flexível. Você vai ter jogo de cintura ao julgar, ao avaliar determinada situação. Pode significar também notícias sobre demandas judiciais. O 3 de ouros fala sobre ambiente de trabalho, outros ambientes que você convive com colegas, um trabalho em parceria. Com a justiça pode significar um trabalho relacionado ao poder judiciário, como também um trabalho que você vai executar que não tem relação com o poder judiciário e que você vai ter que pesar os prós e contras para ver se vale a pena você estar nesse lugar, se é mais favorável ou não, e trabalhar ou conviver nesse lugar. Pode ser um clube, uma academia, já que aqui não necessariamente é um ambiente de trabalho. O 4 de ouros fala sobre o apego material, o apego emocional. Juntamente com a justiça, fala sobre a necessidade de você equilibrar esse apego e desapegar nesse caso. O 5 de ouros fala sobre a escassez, sobre pessoas que vibram numa energia de escassez, não necessariamente material, pode ser emocional. A justiça fala que, embora essa situação seja
fruto de algo que você plantou no passado, você também pode equilibrar sua vida e sair dessa situação. Então não significa que você esteja nessa situação agora e isso é permanente. É algo que você agora está aprendendo, mas de uma forma racional, de uma forma fria, você consegue se livrar dessa situação. O 6 de ouros é o equilíbrio da energia material, o equilíbrio entre o dar e o receber, a generosidade, juntamente com a justiça. Aqui você vai saber exatamente quem você ajuda e a pessoa vai te ajudar porque você merece. Então aqui tem a ver com o merecimento da pessoa, esse equilíbrio, essa generosidade recíproca, tanto que você foi generoso ou a outra pessoa foi generosa. Vai ser feito de uma forma imparcial. Você vai ajudar a pessoa, mas você vai saber exatamente quem você ajuda. O 7 de ouros, ele fala da zona de conforto, sobre o comodismo, a necessidade de sair daquela situação para tudo fluir. Veja que com a justiça você vai conseguir fazer isso de uma forma racional, sem resistência. Aqui você vai estar sendo racional e pensando na continuidade do progresso que você obteve até agora. O 8 de ouros é a carta de quem está se esforçando para colher os frutos em breve. Aqui você faz isso de uma forma centrada, disciplinada, não se desvia, já que aqui a justiça ela fala sobre esse equilíbrio, a capacidade da pessoa tem de ser justa, de ser imparcial, de ser racional. Então essa combinação faz, quando ela sai, a pessoa vai conseguir com muito afinco se dedicar ao que ela está pretendendo lá na frente, seja num relacionamento, seja no trabalho, ela vai conseguir se dedicar e colher os frutos lá na frente. O 9 de ouros é a carta da colheita dos frutos. Então, já que ele está com a justiça, e a justiça é a carta do karma, a pessoa colhe o que ela plantou, o 9 de ouros com a justiça fala que a pessoa vai colher bons frutos, vai ter um bom karma, vai ter um bom resultado do universo por algo que ela fez, se dedicou no passado. Então, é uma combinação excelente. O 10 de ouros, além de significar uma estabilidade a longo prazo, pode significar herança, pode significar legado, pode significar um montante de dinheiro muito grande que tem que ser administrado. Então, a justiça com 10 de ouros pode significar o recebimento de uma herança, de uma doação, de uma boa quantia de dinheiro que vai te deixar bem a longo prazo. Pode significar um casamento, um bom casamento, do ponto de vista material. O valete de ouros fala sobre notícias de assuntos materiais, fala também de início de ciclos na vida material. Então, esse ciclo se inicia com muito equilíbrio, então a probabilidade de dar certo é muito grande. Pode significar também notícias sobre assuntos materiais envolvendo algum processo, algum dinheiro que você está guardando em uma demanda judicial, e quando sai essa combinação significa que essa notícia chega. O cavaleiro de ouros fala sobre alguém que está um dia de cada vez, um passo de cada vez, com uma concretização dos seus planos. Pode significar também a chegada de dinheiro esperado ou inesperado. Juntamente com a justiça, ele significa que você consegue fazer essa caminhada até seu objetivo de uma forma equilibrada, de uma forma justa, como também o recebimento de um dinheiro fruto do seu merecimento. E a dama de ouros é a carta de alguém realista, pé no chão, alguém que está com a vida materialmente estável, confortável. A justiça ela reforça esse significado de equilíbrio, de centramento da dama de ouros. Então é uma combinação excelente quando significa o caráter, a personalidade, alguém que vai chegar nos seus caminhos, aparece a justiça, ou uma atitude, a pessoa vai tomar uma atitude justa, equilibrada, com os pés no chão.
A justiça com o rei de ouros. Assim como a dama de ouros, o rei de ouros também é uma pessoa pés no chão, uma pessoa equilibrada, uma pessoa realista, uma pessoa que está em paz, uma pessoa que está bem materialmente falando. Então a justiça reforça esse equilíbrio, reforça esse foco do rei de ouros. Então é uma combinação muito boa quando significa o caráter de alguém, a atitude que alguém vai tomar em relação a você, porque a pessoa vai ser justa, a pessoa vai ser equilibrada, a pessoa não vai, ela vai ser racional e pés no chão também ao mesmo tempo. Agora vamos iniciar a justiça com o as de espada, com os arcanos de espadas. O as de espadas, ele além de confirmar as cartas que precedem ele também corta o significado de cartas negativas. Então, se a justiça, se você for injustiçado no passado e sai essa combinação, significa que a justiça vai ser feita, que haverá uma reparação de uma injustiça. Como também pode significar que a verdade vai ser revelada, que vai haver a lei do retorno ali aplicada, a pessoa vai colher o que ela plantou. Aí o que ela plantou e como vai ser essa colheita vai depender do significado das outras cartas. O 2 de espadas é a carta de alguém que reprime emoções, reprime sentimentos, ela também não aceita a opinião de outras pessoas. Quando ela sai com a justiça, significa que você vai conseguir sair dessa repressão de sentimentos, tirar a venda dos olhos. A justiça vai te ajudar a cortar essa venda dos olhos, vai te ajudar a liberar o que você tem reprimido e que tem te feito mal. E o 3 de espadas fala do coração partido, uma decisão racional que contraria o coração, mas que é importante ser tomada. Então, a justiça com 3 de espadas, ela fala que a pessoa vai conseguir tomar uma decisão racional e aquilo não vai afetá-la tanto, ela vai conseguir colocar a razão acima dos sentimentos, como também alguma verdade que ela vai descobrir que possa magoá-la, mas ela vai conseguir ter equilíbrio necessário, já que temos aqui a justiça. O 4 de espadas, ele fala do isolamento, da solidão, a necessidade de recarregar as energias, fala também sobre cura de uma doença emocional, de uma doença física. Juntamente com a justiça, significa que você vai ter o equilíbrio necessário para descansar, para se isolar e para se curar. O 5 de espadas, ele fala sobre meias vitórias. A pessoa ganhou uma batalha, mas ainda não ganhou a guerra. O 5 de espadas também fala sobre o medo de perder, a pessoa que está insistindo em situações que ela já foi derrotada. Então, se sai a justiça com 5 de espadas, se for referente a um assunto judicial, pode significar que uma fase do processo ela foi vitoriosa, mas o processo ainda não acabou. Então é bom ela não se dar por vitoriosa, já que ainda tem muito pela frente. Pode também significar, quando não tem relação com a justiça, que essa combinação, a pessoa precisa parar de insistir no que não está dando mais e a justiça vai conseguir ajudá-la a cortar o que precisa, vai conseguir deixar o ego de lado para poder assumir uma derrota. O 6 de espadas é a carta da transição. A pessoa está fazendo uma transição em sua vida e segura com o que vai encontrar na próxima margem. A justiça com 6 de espadas fala que a pessoa consegue mudar de vida, fazer essa transição de uma forma muito mais equilibrada. O 7 de espadas, ele pode significar alguém que come pelas beiradas, alguém que fica deixando para depois situações que precisam ser resolvidas agora. Então, com a justiça, ela consegue esse equilíbrio para não adiar mais. Ela consegue ir direto ao ponto ao invés de ficar comendo pelas beiradas. Essa combinação também a pessoa deve tomar cuidado com trapaças ou meias verdades. Pode relacionar sim com o processo judicial, que a outra parte não está sendo tão verdadeira, ou as jogadas não estão sendo tão limpas, como também a necessidade de ir direto ao ponto, sem ficar pegando atalhos.
O 8 de espadas fala sobre prisões e limitações mentais. Junto com a justiça consegue dar o equilíbrio necessário para a pessoa para que ela se liberte dessas limitações que estão aprisionando ela mentalmente. O 9 de espadas fala sobre o arrependimento, a insônia, alguém que fez algo no passado e hoje ela está arrependida por isso, e algo que ela que fez, não é algo que outra pessoa causou, já que a pessoa está colhendo o que ela plantou. Mas como temos aqui a justiça, significa que você, de uma forma racional, de uma forma mais fria, vai conseguir se libertar desses pensamentos, dessas ideias que você tem alimentado em sua mente por algum arrependimento do passado. E o 10 de espadas fala sobre o fim da dor, o fim de um ciclo doloroso. Juntamente com a justiça, significa que você vai conseguir cortar algo que estava te fazendo mal, um ciclo que estava te fazendo mal, e que agora você racionalmente consegue fazer esse corte, dar fim a essa situação. O valete de espadas, ele fala sobre notícias que causam tensão, uma comunicação que causa tensão. Juntamente com a justiça, eu te digo que você vai conseguir se livrar de um diálogo, de uma situação, ou até mesmo conseguir ser racional para lidar com uma notícia que não foi tão favorável assim, para você. O cavaleiro de espadas, ele fala sobre alguém que vai resolver, ele acaba sendo pouco diplomático, ele faz inimigos. A justiça, ele fala sobre essa necessidade ou sobre o fato de você conseguir ser equilibrado ao resolver uma situação sem fazer inimigos. Você vai ser imparcial ali, vai ser justo. Então, você não vai fazer inimigos por um impulso ou por uma antipatia. Você vai conseguir equilibrar essa atitude. A justiça com a dama de espadas pode significar uma advogada, uma juíza, alguém que tem relação com o poder judiciário, alguém que é racional, alguém inteligente, alguém que tem estratégia. Quando não significa, alguém relacionado ao poder judiciário, essa combinação significa uma pessoa justa, uma pessoa inteligente, uma pessoa altamente racional e estrategista. São as qualidades de alguém quando aparece essa combinação. Ou que a pessoa ali, a atitude que ela vai tomar em relação a você, ou a atitude que você vai tomar, se essa combinação significar você na jogada, vai ser inteligente, racional e com bastante estratégia. A justiça com o rei de espadas pode significar um juiz, um advogado, alguém que que é bem justo, que é equilibrado, que decide conforme a justiça. Se significar, por exemplo, se a sua pergunta for sobre um processo judicial, ele vai estar em boas mãos, vai ser decidido com imparcialidade. Mas se a sua pergunta não tiver sido relacionado a alguém, se não tiver sido relacionada à justiça ou alguma demanda, significa uma pessoa justa, uma pessoa imparcial, uma pessoa inteligente, que age com estratégia. Se significar a sua atitude, você vai ter essa postura, a atitude de uma outra pessoa, ela vai ter essa postura. Agora vamos iniciar a combinação da justiça com os arcanos de copas. O as de copas fala sobre o amor dentro do peito, que a pessoa está em busca de outra para poder somar. Pode significar também início de um ciclo que causa muita satisfação emocional, independente de qual área que seja. Juntamente com a justiça, fala o início de um ciclo bem equilibrado, que além de trazer satisfação emocional, vai trazer equilíbrio. Se for a chegada de um amor, é um amor que você pensou nele, você desejou ele por muito tempo. É uma colheita de algo que você plantou no passado. Então é um bom karma. É um amor que vai te fazer bem porque você está aqui colhendo o que você plantou, colhendo um amor. O 2 de copas
fala sobre o início de um relacionamento amoroso ou de início de um relacionamento, uma reconciliação. O 2 de copas também pode significar o início de um relacionamento comercial. Juntamente com a justiça, pode significar um relacionamento formal que vai se encaminhar para um casamento. Pode significar um relacionamento que tem amor e que as duas partes são justas uma com a outra. Um relacionamento comercial que há um equilíbrio e que também há uma satisfação naquela convivência. O 3 de copas, ele fala sobre alguém que passou de uma fase para outra, um namoro para um noivado para um casamento. Juntamente com a justiça, fala sobre oficializar esse relacionamento. Pode significar também a comemoração de uma vitória judicial, pode significar também a comemoração de algo que a pessoa fez por merecer. O 4 de copas fala sobre a pessoa que está de braços cruzados diante das oportunidades que aparecem. Ela está desanimada, ela precisa descruzar os braços para abraçar essas oportunidades. Já que ele está junto com a justiça, significa que a pessoa vai conseguir ser racional, deixar as emoções, o sentimentalismo de lado e abraçar essas oportunidades. O 5 de copas fala sobre alguém que lamenta algo que perdeu e quando ela faz isso, ela vira as costas para o que acrescenta, do que ainda há de bom em sua vida. Aqui significa que a pessoa está lamentando por erros do passado, ela está colhendo algo que ela plantou no passado, mas ela precisa ser racional, assim como a justiça, e focar no que ainda há de bom, do que ainda restou, nem tudo está perdido. O 6 de copas é a carta do passado, da recordação, da nostalgia. Pessoas e situações do passado voltam para vocês fazerem as pazes, para resgatar karmas. Aqui mostra um resgate de karmas do passado, o resgate com pessoas e situações do passado e que você vai conseguir equilibrar e quitar esse karma. O 7 de copas fala sobre alguém que cria muita expectativa e ela acaba se iludindo, ela tem escolhas a ser feitas e pode acabar enfiando os pés pelas mãos. A justiça, ela dá uma lucidez para essa pessoa, ela consegue tirar a cabeça das nuvens e colocar os pés no chão para decidir sem se iludir. O 8 de copas fala sobre a necessidade de cortar o cordão umbilical para seguir o próprio caminho, a libertação das dependências emocionais, a libertação de situações que havia um vínculo emocional, mas chegou o momento de abandonar, né, e de seguir o próprio caminho. A justiça, ela consegue dar um apoio para a pessoa de forma que quando ela corta o cordão umbilical, ela faz isso bem racional, então aquela tristeza do 8 de copas, ela ajuda a amenizar. O 9 de copas fala sobre uma pessoa que está desfrutando dos prazeres da vida, só que ela tem que tomar cuidado com exageros. A justiça, ela traz um equilíbrio, a pessoa consegue desfrutar, consegue aproveitar, está entre quem ela ama, está com quem ela gosta, mas de uma forma equilibrada, sem o exagero do 9 de copas. O 10 de copas fala sobre um relacionamento muito satisfatório na família, no ambiente de trabalho, entre amigos. Então, a justiça, ela pode ser um casamento por amor, que traz felicidade, pode significar um bom relacionamento profissional, onde a pessoa está. Então, ela traz um equilíbrio para o 10 de copas, e o 10 de copas, ele fica com todos os significados positivos dele. Além de significar aquela satisfação, é também um relacionamento equilibrado. O valete de copas, fui tomar uma água. O valete de copas fala sobre mensagens de amor, elogios sinceros, inícios de ciclos satisfatórios, uma mensagem que traz alegria. Então pode significar uma boa notícia referente a um processo judicial, como também o início de um ciclo que, além de ser satisfatório, ele também é um ciclo equilibrado. Se for significar o sentimento da pessoa, é um sentimento
embora esteja começando, mas é um sentimento puro e é um sentimento sincero, um sentimento justo. A pessoa, ela não quer magoar a outra. O Cavaleiro de Copas fala sobre propostas que fazem bem ao coração, feitas por você ou a você, um bom convite, um convite para um passeio, para uma viagem. Juntamente com a justiça, pode ser uma proposta de casamento, pode ser uma proposta de namoro, pode ser uma proposta que a pessoa pensou muito antes de fazer, porque ela queria ser o mais justa possível, mas e que ela fez e causou alegria. A Dama de Copas fala sobre alguém que tem maturidade emocional, que tem inteligência emocional, alguém que sabe seguir sua intuição. Juntamente com a justiça, alia a razão e a emoção. A pessoa, ela consegue seguir o coração, mas também ser racional ao mesmo tempo. Ela não fica entregue a sentimentalismo. A justiça com o Rei de Copas. O Rei de Copas também significa alguém que sabe seguir o coração, alguém que tem maturidade, inteligência emocional. A justiça, ela dá um toque no Rei de Copas, assim, ela dá um acréscimo no Rei de Copas positivo. Além dele saber seguir o coração, dele ter inteligência emocional, dele ser maduro emocionalmente, ele também sabe o momento de seguir a razão. Ele não fica entregue a sentimentalismo. Então, ela é como se ela fechasse com chave de ouro esse significado do Rei de Copas. Então, hoje terminamos. Em breve teremos significados dos próximos arcanos. Eu agradeço a todos. Eu desejo uma excelente semana e até a próxima.